Olá, bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um lugar para se conectar com Deus e servir ao próximo. Nossos encontros são experiências reais com Cristo e sua verdade, onde buscamos ser cada dia mais parecidos com aquele que nos criou. Quer ficar por dentro dos nossos projetos e não perder nada, nenhum evento, nenhuma mensagem? Segue a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal no YouTube. Fica aí, que a nossa programação começa em instantes. E lembre-se, Somos porque Ele é. Feliz sábado mais uma vez. Se você tem acompanhado as nossas redes sociais, você com certeza viu o tema da nossa mensagem dessa manhã, que é pecar é divertido. E talvez para alguns pode ter soado um pouco estranho isso vindo de um pastor, né? Pecar é divertido. Mas espero que na abordagem da nossa mensagem hoje você possa entender o porquê desse tema. Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3, o verso 23. Romanos 3, o verso 23. Está sendo projetado aí na tela, mas se você estiver com a sua Bíblia, pode acompanhar aí também. Romanos 3, 23 diz assim: Pois todos, o quê? Só a Rochelle está acompanhando aí. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Algumas versões vai dizer todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se eu for perguntar aqui para você o que é pecado, talvez a resposta unânime e mais fácil de responder seria: pecado é o quê? Transgressão da lei de Deus. Não é isso? É isso que é pecado. Só que talvez para ilustrar e fazer você entender isso melhor, eu queria que pelo menos nessa manhã o conceito de pecado em sua mente fosse o seguinte: qualquer coisa que eu penso, qualquer coisa que eu falo ou faço que não traz honra a Deus. Tá bem? Vamos substituir transgressão da lei de Deus por qualquer coisa que eu penso, falo ou faço que não traz honra a Deus. E parece que durante toda a nossa vida, ou pelo menos a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Salvador, a gente passa a ter um relacionamento mais próximo com Ele, ou pelo menos deveríamos, e passamos a ter um relacionamento diferente com o pecado, detestando o pecado, sentindo remorso pelos nossos pecados, sentindo uma vontade de nos afastar dos nossos caminhos pecaminosos. E a gente também, ao longo da nossa caminhada, a gente percebe quão grave é o pecado. Se você não percebe isso, quem sabe, sozinho, se você, como eu, cresceu na igreja, você vai ouvir coisas como tipo: olha, não faça isso porque é pecado. Não faça isso porque é pecado. E, de fato, o pecado é algo muito grave. Mas o motivo principal que nos faz pecar, e no fundo, isso é muito verdade, é que nós sabemos que pecar é divertido. Tem coisas que a gente faz sabendo que é errado, mas porque a gente gosta. Vou citar um exemplo aqui. Para um fofoqueiro, você acha que ele sabe que é errado ou não falar mal dos outros? Sabe, mas ele gosta. Ele tem prazer em falar das pessoas. Ele enche a boca, chega saliva para falar mal dos outros. Por exemplo, um ladrão, um caso mais extremo, você acha que ele não sabe que é errado roubar? Mas, como dizem muitos aí, né? Alguns têm demais e outros têm pouco para justificar o roubo, né? No fundo, aquilo que nós fazemos que é errado não é por falta de conhecimento, mas é porque nós gostamos, porque nós nos divertimos. E de fato, realmente pecar é divertido, até não ser. Pecar é divertido até não ser. E amigos, é preciso ter um cuidado imenso com o pecado, antes que suas consequências tragam estragos, mas principalmente prejuízos enormes para a nossa vida. Essa mensagem é para todos vocês que estão aqui nessa manhã, inclusive eu. Porque o verso que nós acabamos de ler diz que todos pecaram. Ninguém está salvo disso. Nós pecamos no passado, estamos pecando hoje e vamos pecar no futuro. Essa é a nossa realidade. Ninguém aqui pode levantar a mão e dizer: eu não.
Se alguém talvez disser isso, a gente pode dizer que ele é louco. Ou está mentindo, já está pecando. Né? Então todos nós pecamos. Só que qual é a diferença, talvez, minha para a sua ou da pessoa que está do seu lado? Se todos nós somos pecadores, a única diferença é o nosso relacionamento com o pecado. Alguns estão flertando com o pecado, outros estão apaixonados pelo pecado, outros já estão num relacionamento sério com o pecado, que faz parte da vida dele ou da vida dela, outros estão pecando em off, sem ninguém saber, ou acham que ninguém sabe, e alguns estão casados com o pecado. Está sendo difícil separar, ou às vezes nem querem esse divórcio. Agora, se pecar é divertido, por que pecar não continua sendo divertido a longo prazo? A longo prazo. Se eu fosse sentar nessa manhã e conversar com alguns de vocês e perguntasse assim, qual é a sua maior dor hoje? O que é que mais te aflige? O que é que mais te traz medo? O que é que mais te preocupa? Talvez a gente poderia fazer uma caminhada ao passado e perceber que talvez o que te mais traz dor, o que mais te traz preocupação, o que mais te aflige, teve origem em uma atitude pecaminosa sua ou de alguém que convive com você. Filhos herdam consequências de atos pecaminosos dos pais. O pecado, ele não apenas atinge apenas o principal ou o protagonista, mas ele é um efeito de dominó que sai derrubando várias coisas ao seu redor. Muitas das coisas que nos machucam hoje, ao redor do mundo, é por causa do pecado. Divórcio, DSTs, violências, roubos, tudo porque o pecado em algum momento se tornou divertido para alguém. Alguém em algum momento teve a brilhante ideia, eu vou fazer isso porque isso é legal, porque isso é bom, porque isso me agrada. Só que nessa manhã, pode passar aí para o próximo, Jonas, eu trouxe uma frase para refletirmos aqui juntos. Olha o que diz essa frase aqui, e essa frase vai nortear o restante da nossa mensagem. O pecado te levará para onde? Para mais longe do que você pretendia ir. Ele vai manter por mais tempo do que você gostaria de quê? De ficar. E vai lhe custar mais do que você gostaria de pagar. Sabe, ao escolher pecar, nós não temos controle sobre a situação. Pelo contrário, é aí que nós perdemos o controle. Porque muitas vezes fazemos algo e pensamos, isso aqui vai ser um ato isolado, não tem nenhum problema, vai ser só dessa vez. Mas sendo que, na verdade, o pecado, ele nos leva para mais longe do que a gente pretendia ir. Às vezes a gente imaginava só um começo, mas a gente também percebe que o pecado ele nos mantém preso por mais tempo do que a gente imaginava, e às vezes nós pagamos um preço muito alto, além do que nós imaginávamos ao pecar. E eu quero quebrar essa frase aqui, e eu quero focar na primeira parte que diz, pode passar aí, Jonatas, que diz, o pecado te levará para mais longe do que você pretendia ir. É só uma vez. Ninguém está vendo. Vai ser rapidinho. E mesmo tendo esse discurso preparado para justificar o motivo de nós pecarmos, esse discurso ele é tão prejudicial para nós quanto a própria atitude. Porque Deus não está interessado em desculpas. Deus está interessado em pecados perdoados, em pecados confessados, perdão. Deus não está preocupado o que te levou a pecar, ou o motivo ou a justificativa que você dá para pecar. Mas Ele está preocupado que, quando você perceber quão grave é o pecado, que a sua primeira resposta seja, não vou me acomodar, mas eu vou a Ele e vou pedir perdão. Deus não está preocupado se foi a circunstância que te levou a pecar. Deus não está preocupado com a sua desculpa. Ele quer que você se arrependa. Sabe, e a gente vai se afastando cada vez mais. E o destino final do pecado é separação. Porque o plano de Satanás é destruir. Jesus fala isso em João capítulo 10. Que o inimigo vem para matar, para roubar e para destruir. Só que nessa estratégia, ele é muito astuto. Ele consegue camuflar muito bem quais são seus desígnios e as suas intenções. O pecado sempre nos leva para mais longe.
Ou você acha que aquele adolescente que prova um copo de bebida pela primeira vez imaginava que, naquele primeiro instante, ao beber, ele se tornaria um alcoólatra lá na frente? Ou será que aquele adolescente, quando se encontra pela primeira vez no mundo adulto, como é que dizemos assim, se imaginaria que ele ia lutar até dentro do casamento contra a pornografia e ser viciado nisso? Ou você acha que o pecado é algo que começa grande? Na verdade, é muito contrário, o pecado começa pequeno. Porque o pecado, ele nunca vai dizer qual é o seu destino, ou para onde ele está te levando. O pecado só quer que você entre no carro para um passeio. O pecado nunca vai mostrar para você, olha, você vai fazer isso e o resultado do final é isso aqui. Ele só quer que você entre para um passeio. Eu quero ler mais um texto com você que está no livro de Tiago. Esse eu acabei esquecendo de projetar aí, mas se Jonatas puder me ajudar. Tiago capítulo 1, o verso 14 e verso 15. Se você puder colocar na NVT, Jonatas, para mim fica perfeito. Tiago, capítulo 1, verso 14 e verso 15. Perdão. Diz assim: a tentação vem de onde? De nossos próprios desejos, que nos seduzem, mas também nos fazem o quê? Nos arrastam. E olha o verso 15. Esses desejos dão a luz ao quê? Ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera o quê? A morte. O pecado nunca termina aonde começa. Tiago está deixando claro para a gente que o pecado começa com um pensamento, com um desejo, e logo esse desejo se torna em palavras, essas palavras se tornam em ações, e essas ações trazem consequências. E que deixa claro que a maior consequência de uma atitude, de um pensamento, de palavras pecaminosas, muitas vezes não vai ser aqui na terra, mas vai ser o nosso destino final, a morte. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Vamos para o próximo ponto aqui, nessa frase. A próxima parte dela diz que o pecado vai te manter por mais tempo do que você gostaria de ficar. Sabe, quando nós começamos a interagir ou a flertar com algum pecado, a sensação inicial que nós temos é que eu posso ir e voltar quando eu quiser. Eu tenho um total controle sobre a situação. Um dos maiores enganos que o pecado diz é que você é livre. Você é livre para fazer isso e deixar de fazer quando você quer. Só que, na verdade, nós estamos nos tornando escravos. Romanos capítulo 6, verso 6, você não precisa abrir, diz que nós nos tornamos escravos de quem nós servimos. Se os nossos pensamentos nos levam a pecar, nós estamos nos tornando escravos da morte. Mas se nós queremos a obediência e escolhemos a obediência a Deus, nós nos tornamos escravos da vida. Nós nos tornamos merecedores através dos méritos de Jesus, da vida eterna. Não há mistério nisso aqui. Obedecer a Deus e sua vontade, consequência disso, vida. E escolher o pecado, escolher desobedecer a Deus, morte. É simples assim. Não existe nenhuma outra forma de descrever isso. Ao obedecer a Deus, eu estou escolhendo a vida. Ao desobedecer a Deus, eu estou escolhendo a morte. Só que aí onde está o problema, amigos? É que nós queremos as consequências de uma vida de obediência, mas não estamos dispostos a andar em obediência. Nós queremos vida, nós queremos bênçãos, nós queremos a sua companhia, nós queremos ser herdeiros de todas as promessas que Ele nos fez. Mas nós não estamos dispostos a andar em obediência. A gente tenta, e talvez você tenha percebido na sua vida, tenta personalizar a obediência a Deus. Senhor, eu vou te obedecer, mas dessa forma aqui. Senhor, eu vou fazer a tua vontade, mas 7 dias na semana eu não consigo fazer isso. Deixa eu tentar só no sábado. Entende como a gente tenta personalizar a obediência a Deus? Só que, na verdade, o nosso coração sempre vai inclinar para aquilo que é errado. E quem sabe eu falo para alguém nessa manhã aqui que está numa luta imensa contra o pecado. Um pecado que, a princípio, parecia inofensivo. Que você achava que era mais forte. Que achava que não ia ter consequência, efeito nenhum.
sobre sua vida. Só que hoje você percebe que não consegue mais conviver sem Ele, que você não consegue romper com Ele e que Ele está te mantendo mais tempo do que você imaginava. Sabe, amigos, eu já falei isso aqui nessa manhã, mas algumas consequências de nossas escolhas, não serão aqui. Algumas consequências vão definir a nossa salvação. É a nossa salvação. E uma coisa é certa, nada ficará encoberto. Nada ficará encoberto. E se você olha no livro de Salmos, várias vezes Davi, ele abre o seu coração para Deus, dizendo, Senhor, por que a gente que anda em obediência parece que não prospera? E os maus que andam sempre em caminhos pecaminosos parecem viver uma vida mais digna, mais feliz. É aí onde a gente encontra a resposta. Na própria palavra de Deus, quando Deus diz, olha, eu vou trazer julgamento a todos os atos, incluindo os que fazemos em segredo, sejam eles bons ou sejam eles maus. Sabe, amigos, nada ficará encoberto. Hoje você pode vir aqui nessa manhã e ninguém aqui sabe dizer o que é que está acontecendo na sua vida no privado. Talvez nem a sua própria esposa ou esposo, a sua família não sabe. Mas tem uma coisa, nada passa despercebido para Deus. Mesmo quando estamos no escuro, Ele consegue enxergar. Mesmo quando estamos sozinhos, Ele está ali. E sabe, Deus vai trazer juízo a todas as nossas obras. E a pergunta que eu te faço, isso te assusta ou se isso te tranquiliza? Você sabendo que Deus vai julgar tudo aquilo que passa na sua mente, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você tem feito, isso te tranquiliza ou isso aqui te assusta? A próxima coisa que essa frase nos diz é que o pecado vai lhe custar muito mais do que você gostaria de pagar. Quando eu penso nessa afirmação, eu só lembro de uma história me vem à mente, que é a do filho pródigo. Ele tinha tudo que ele sempre quis. Ele tinha um pai amoroso, ele tinha afirmação, o pai sempre o elogiava, ele tinha presentes, ele tinha uma casa, ele tinha servos, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo isso e muito mais. Mas para ele, isso não era o suficiente. Ele achava que lhe se faltava algo que ele não podia encontrar dentro de casa. Ele achava que ele precisava de algo que ele só poderia encontrar distante do pai. E você conhece a história, ele pede então ao pai a herança, se aproxima do pai, pede para dividir os bens, ele quer a sua parte, e ele vai para o mundo afora. Só que a Bíblia deixa muito claro que nessa sua aventura de buscar o que ele achava que faltava longe do pai, ele acaba fazendo o quê? Perdendo tudo. Perdendo tudo. Ou seja, ele tinha tudo perto do pai, só que ele achava que faltava algo. E ele vai no mundo afora procurar isso. Ele acaba perdendo tudo até o ponto de não ter nem o que comer. Até o ponto de ele olhar para a comida dos porcos e ter desejo naquela comida. Esse exemplo bíblico demonstra perfeitamente como o pecado nos leva para mais longe do que a gente queria, como ele nos mantém preso por mais tempo do que a gente queria, e como muitas vezes o pecado pode custar tudo, pode ser um preço muito alto a se pagar. O pecado, amigos, sempre revela o prazer, mas faz questão de esconder as consequências. O pecado, ele sempre se demonstra, sempre aparece de uma forma atraente. É legal, é bom, mas ele faz questão de esconder as consequências. Uma outra forma de descrever isso é que o pecado nos convence que a diversão é gratuita. O pecado nos convence que sair freneticamente em busca de prazer não vai te custar nada. Não tem nenhum problema continuar alimentando a tua vaidade. Não tem nenhum problema você continuar sendo orgulhoso. Não tem nenhum problema você não devolver ou dar aquilo que é de Deus. Afinal, os fins justificam os meios. Você sabe seu limite, você sabe até onde você deve ir, onde você deve parar. Não tem problema
você pular etapas no seu relacionamento, não tem problema dormirem juntos. É isso que o pecado fala. Que o prazer não vai ter nenhuma consequência. E nós caímos muito bem nessa conversa. Pode até ser divertido por um momento curto, mas a certeza é que o resultado do final do pecado sempre será dor. Não importa o quão divertido foi o ato, o resultado final sempre é dor. E talvez a você que nessa manhã possa levantar a sua mão e dizer assim: pastor, até hoje eu sofro consequências por causa de minhas escolhas e decisões. Pastor, já se passaram 10 anos, mas eu ainda sinto na pele as marcas e as consequências. Mas o pecado nunca vai te mostrar isso, que 10 anos, 15 anos depois, você ainda vai estar sofrendo por causa de alguma atitude pecaminosa. O pecado só quer que você foque no prazer, no agora. E é isso que é importante. Mas o pecado, ele sempre vai trazer a conta. Ele sempre vai fazer questão que você lembre daquilo que você fez. E as suas consequências nunca vêm sozinhas. Porque, na verdade, geralmente a consequência dos nossos atos pecaminosos vem acompanhado de dor, de vergonha e de culpa. Alguém aqui já lutou com a culpa? Com o sentimento de culpa? É um fardo muito pesado para carregar. Você pensa que talvez estava assinando só uma amostra grátis, só uma demonstração, mas acabou custando muito mais. Uma vez eu estava pesquisando os meus e-mails e cheguei num e-mail que me chamou muita atenção, sobre um aplicativo. E esse aplicativo tinha 14 dias grátis para você testar. E eu tinha cadastrado o cartão de crédito do meu pai na minha conta da Apple, porque eu tinha comprado lições e livros online. Tinha pedido permissão a ele para isso. Só que nesse aplicativo, depois do dia 14, logo no 15 veio cobrando o restante do ano. E quando chegou a fatura, eu dormi de couro quente. É isso que o pecado faz. Ele dá um gosto. Ele mostra que ele pode ser prazeroso no início. Mas depois do prazer, vem a dor. Vem as consequências. Amigo, eu não sei o quanto o pecado te custou. Mas existe algo que pode consertar isso. Mas antes de chegar a essa solução e terminar nossa mensagem nessa manhã, eu queria que você imaginasse comigo a seguinte cena. Se Satanás fosse um vendedor de carro e ele tinha que ser 100% sincero conosco ao apresentar um produto. Não precisa nem ser vendedor de carro, mas um vendedor. E se ele chegasse para nós e apresentasse o produto que ele quer que nós compramos, mas ele não pudesse mentir, porque afinal essa é a arma principal de Satanás, é a mentira. Ele tinha que ser 100% honesto. Eu imagino da seguinte forma: pelo preço de um futuro divórcio, você pode ter todo o sexo livre durante a sua juventude. Pelo preço da sua saúde mental, você pode buscar incansavelmente o sucesso corporativo. Pelo preço da união da sua família, valorize mais o seu trabalho. Pelo preço de complicações financeiras para o restante da sua vida, vá, compre, parcele. O que é importante é você ter. E talvez, se ele tivesse que divulgar o pecado, ele teria que dizer: pelo preço da sua salvação, abrace o pecado. Pelo preço da sua salvação, continue em desobediência. Se Satanás tivesse que revelar as consequências, você teria coragem de pecar? Se sempre ficasse claro para você o pós, você teria coragem de pecar? Há uma frase que é dita no mundo que diz assim: não existem almoços grátis. Sempre que seu chefe te chamar para almoçar,
tem alguma coisa. Sempre que alguém te convidar para algo, tem algum interesse por trás disso. E com o pecado não é diferente. A desobediência, ela vem com um preço. Mas você está disposto a pagar o que o seu pecado irá custar? O pecado nunca vem de graça. Mas há um texto muito bonito e eu quero ler ele com você. Ler para você. Você não precisa abrir, só medite. Nesse verso, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu queria que você refletisse nesse texto. Eu vou ler mais uma vez. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amigos, nessa manhã, o meu desejo de falar sobre pecado não é porque eu me considero melhor que você, mas é que todos nós pecamos. E muitas vezes nós estamos vivendo tão iludidos, achando que o pecado não é grave, ou achando que continuar em caminhos pecaminosos não vai afetar em nada a nossa vida. E sabe, e tem gente que está tão frio espiritualmente, que nem entende mais o que está acontecendo na vida dele, ou na vida dela. Está vivendo uma rotina, está vivendo simplesmente existindo. Não tem noção de nada que está acontecendo. Mas nós sabemos que existe uma guerra invisível, mas muito importante, entre o bem e entre o mal. E nessa manhã nós podemos sair daqui confiantes que não há pecado imperdoável, que não há pecado que seja impossível de se romper. Eu quero que você saia daqui nessa manhã na certeza que Deus pode e Deus deseja te dar um novo começo. Eu sei que muitas vezes o inimigo tenta nos lembrar de erros no passado, erros que nós já pedimos perdão a Deus, mas lembre-se que Deus já perdoou tudo aquilo que você confessou a Ele. E não é isso que te define. Quando você vai a Deus e pede perdão pelos seus erros e pelas suas falhas, Deus está dizendo: você é meu. E você é tão importante que eu tive que renunciar ao céu, a adoração perfeita. Eu tive que renunciar à presença do meu Pai para que eu pudesse passar um tempo na terra mais do que seria preciso. E eu fui à cruz por você. O débito nosso foi pago. As renúncias de Jesus nos ofereceu uma novidade de vida. Jesus pagou tudo. Tudo foi pago por Ele. Suas dores ali na cruz abundavam, mas o seu amor abundava muito mais. Aquelas grandes gotas de sangue de Jesus ali no jardim do Getsêmani, que atingem o chão, não eram apenas gotas de sangue, mas eram manifestações de um oceano de amor no coração de Jesus por mim e por você. Suas dores abundavam, mas o seu amor abundava muito mais. Eu quero compartilhar com você uma última frase. E olha o que essa frase diz: eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Eu devo ser santo por causa dele. Como posso viver em pecado quando ele morreu para me salvar dele? O pecado é tão grave, amigos, que matou o Filho de Deus. O pecado é tão grave que tem destruído famílias, sonhos, pessoas. O pecado é tão grave que Deus teve que enviar o seu Filho. E precisamos entender que o pecado ele pode ser divertido, até não ser, até a consequência vir. Eu não estou pedindo para você nessa manhã viver uma vida, perfeita, ou dizer que nunca mais vai pecar, não é isso. Mas eu quero que você entenda que você não pode ser refém ou ficar preso ao pecado, porque o sangue de Jesus nos torna livres. E nós somos feitos para andar nessa liberdade. Não na liberdade que eu idealizo na minha mente,
mas a liberdade que Ele me prometeu. Livre do pecado, da dor e da morte, para viver uma vida eterna ao seu lado. Eu queria que você gravasse essa frase no seu coração. Não brinque com o pecado, porque ele matou o seu melhor amigo, Jesus. E ao perceber que Jesus teve que morrer por nós, isso não deve nos levar a viver uma vida de santidade. Como posso viver em pecado quando ele morreu para mim em salvar dele? Nessa manhã, eu quero fazer um apelo para você antes de a gente cantar a última música. Meu apelo é simples. Eu não sei qual tem sido o preço que você tem pago por causa dos seus pecados. Eu não sei qual é a dor que você sente por causa dos seus pecados. Eu não sei o que é que você perdeu por causa dos seus pecados. Mas eu sei que não vale a pena continuar pecando. Talvez essa manhã você tenha um pecado, assim como eu, que é muito difícil a gente romper. Que a gente já está até acostumado, convivendo com ele, como se fosse normal. Mas não é. Não é. E quando a gente percebe essa gravidade, e quando a gente vê que as nossas consequências, as consequências dos nossos erros, acabam afetando as pessoas que nós amamos também, a gente deveria ser muito rápido para andar em novidade de vida. Você tem algo que você precisa confessar para Deus nessa manhã? Será que tem percebido que o pecado te levou para mais longe do que você gostaria de ir? Será que você percebeu que o pecado está te prendendo e está ficando mais tempo do que você imaginava? Ou será que você está percebendo também que o pecado está cobrando um preço muito alto de você? Vamos olhar para a cruz, porque Jesus já pagou o preço por cada um deles, cada um dos nossos pecados. E hoje nós podemos andar em novidade de vida. Quer você confessar para Deus essa manhã? Quer você abrir o seu coração para Ele e dizer: Senhor, isso aqui está acabando comigo. Isso aqui vai me tirar do céu. Eu quero entregar em tuas mãos. Me ajuda, me fortalece. Se esse for o seu desejo, enquanto você escuta essa música, abra o seu coração para Deus. E logo após nós vamos orar juntos. Dizem que loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E quando se trata da nossa caminhada, da nossa jornada espiritual, nosso relacionamento com Deus, a gente não pode esperar aproximação, o contato maior com Ele, ou esperar senti-lo de uma forma mais intensa, fazendo as mesmas coisas que nós temos feito. Eu quero que você nessa manhã entenda, por favor, quão grave são os nossos pecados para Deus, a ponto de Ele se oferecer por nós. Era a única forma de nos livrar. E diante desse amor tão grande, que nos torna vitoriosos sobre até o pecado, nós não podemos continuar agindo da mesma forma. O preço foi grande demais para eu continuar vivendo a vida que eu estou vivendo. O preço foi grande demais para eu viver em meio a pecados acariciados, em meio a achar que eu sei o que é melhor para mim. Quando a gente olha para a cruz, a gente entende que não foi simplesmente mais um homem que morreu ali. Não foi um criminoso. Não foi apenas mais um que nasceu e que tinha que morrer, mas foi alguém que escolheu por amar a você. Eu não tinha nada de bom para oferecer a Deus, a ponto de Ele querer trocar os meus pecados por sua vida. A gente só explica isso com uma palavra: amor. Amor que Ele tem por nós. E como resposta a esse amor, eu devo andar em obediência, em novidade de vida. Por é isso que Deus espera de mim. Pecar é divertido, mas as suas consequências nunca trará diversão. Pelo contrário, dor, tristeza, culpa, mas o principal, a morte. A morte. Não sei você, mas eu não quero viver, 30, 40, 50 anos aqui na Terra só para viver. Eu quero a eternidade, porque é isso que Deus colocou no meu coração. Mas também tem horas que a gente precisa parar e refletir que essa eternidade que nós tanto almejamos está muito distante da nossa realidade, pela forma que nós estamos vivendo.
Que Deus possa, nesse momento, tocar no seu coração. Que você possa ter força para confessar os seus pecados e andar em novidade de vida. Não espere pagar um preço alto. Vá na frente. Seja esperto, seja inteligente. Porque nós já sabemos que nada bom pode vir do pecado. Convido você a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, aqui está o teu povo. Filhos e filhas que foram resgatadas pelo teu sangue. Por um preço alto demais para ser contado, para ser contabilizado. Nós percebemos nessa manhã que, a partir do momento que nós te aceitamos, o teu desejo é andarmos em novidade de vida. Só que muitas vezes nós preferimos andar em pecado. Preferimos momentos de prazer, mesmo sabendo que talvez será uma vida restante de dor, ao invés de aceitar a salvação que o Senhor nos promete. E quem sabe viver uma vida de renúncias aqui na terra, mas para ganhar aquilo que o Senhor nos prometeu, que é a vida eterna, e viver eternamente ao teu lado, desfrutando da tua companhia, da tua presença. Quem sabe o céu já seria incrível, só pelo fato do Senhor estar lá. Não seria preciso mais nada. Mas percebemos nessa manhã que o pecado, ele nunca mostra suas consequências. Ele sempre quer revelar o prazer, mas quer esconder o que vem depois. E como nós temos caído nessa cilada e nesse argumento? Como nós achamos que podemos personalizar nossa obediência, quando e como queremos? Mas nós sabemos que esses caminhos, que essas nossas atitudes estão distantes do teu plano para nós. E Pai, nessa manhã eu quero rogar uma bênção toda especial sobre cada um dos teus filhos que estão aqui. Eu não sei as suas lutas, mas o Senhor sabe, o Senhor acompanha. Eu sei que assim como eu, eles têm essa luta de querer fazer o bem, mas muitas vezes não fazer. Eu não sei o quanto tem custado a cada um deles o pecado, ou a vida em pecado. Mas eu sei que o teu sangue é muito maior do que qualquer falha nossa. Onde abundou o pecado, a tua Bíblia diz, a tua palavra diz que superabundou a graça. E que nessa manhã ela venha superabundar aqui em nosso meio. Ela venha limpar os nossos corações, limpar os nossos pensamentos, venha limpar os nossos lábios. Senhor, que possamos viver uma vida ao teu lado, segurando em tua mão. Porque nós sabemos que só venceremos quando aceitarmos o Cordeiro que foi morto por cada um de nós. Como pastor dessa comunidade, como líder espiritual, eu peço uma bênção toda especial também sobre os nossos líderes, aqueles que dedicam bastante tempo, Senhor, para que aqui seja um lugar de salvação. Derrama teu Santo Espírito sobre cada um de nós, nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.